Hoje eu vou encerrar uma série de mensagens que eu comecei lá atrás. A primeira delas foi chamada Busca Implacável, sobre a necessidade de irmos atrás dos dons. E eu creio que a mensagem de hoje vai ajudar a gente a não só entender esses dons específicos, ou o que eu chamo de perfis ministeriais, mas vai ajudar também, igreja, a gente se entender como cristão e entender o outro, entender a igreja. Vamos começar com a nossa base bíblica. Glória a Deus. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Aqui está falando de Cristo. Muitos chamam também esses perfis, obrigadão Roberto, de dons de Cristo. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Eu peguei aqui uma imagem para ajudar a gente nessa parte que parece tão complicada, que ele desceu e subiu, que ele levou cativo o prisioneiro e deu dons. Que dons são esses? E a figura aqui que o apóstolo Paulo tinha em mente, quando ele escreveu essa ilustração a respeito da igreja e sobre o trabalho, a jornada de Cristo, é mais ou menos essa. Nós vemos aqui um rei no alto de um monte, de uma montanha. Aqui embaixo nós temos o vale, e o vale é onde acontecia a guerra. Então, na antiguidade, nessa época, quando havia guerra, os exércitos acampavam no alto do monte. 2 montes, cada exército num lugar, cada nação num lugar. Depois dos acordos, depois dos combinados, os exércitos desciam as montanhas, se encontravam no vale. No vale eles disputavam a guerra. Então havia esse movimento. O que um exército fazia? Do alto do monte, ele descia até o vale, o lugar mais baixo, guerreava naquele lugar, mas na hora de subir havia uma diferença. Na hora de descer, ambos desciam da mesma maneira, mas só um subiria vitorioso. Quem sobe vitorioso faz o quê? Levava os prisioneiros de guerra em uma exibição, como nós vemos na imagem aqui. Você vai subindo com aqueles prisioneiros mostrando: olha, o meu exército derrotou o seu exército. E num desfile, numa comemoração, aqueles que foram cativos, que foram presos, que perderam a guerra, eles são arrastados, eles são exibidos, eles são mostrados. Então, quando há uma guerra, há uma disputa no vale, existe algo chamado despojos, que são as recompensas. O exército que ganhou, ele pega toda a recompensa da guerra, e ele faz o quê? E ele usa aquelas recompensas, ele se enriquece com aquelas recompensas. Agora, o que Paulo está dizendo? Nós vimos na quinta-feira agora, o Vinícius trouxe de Filipenses 2. Filipenses 2 mostra essa jornada de Cristo. Ele, embora sendo Deus, então ele no alto do monte, ele não usurpou ser igual a Deus. E o que ele faz? Ele desce. O que é essa descida de Cristo? Ele sendo Deus, ele desce para a terra como homem. Mas ele não desce apenas para a terra, ele desce no lugar mais profundo. O Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Emanuel, ele vai até a sepultura. Ele vai ao lugar mais fundo, mais profundo. E ele vence lá na sepultura, lá no vale. Ele vence o diabo, ele vence a morte, ele disputa essa guerra. E o que ele faz? Ele sobe. O que é a subida de Cristo? A ascensão dele, lá em Atos, capítulo 1. Ele subindo aos céus novamente. Mas só que existe uma coisa. Jesus desceu, foi à terra como homem, desceu até a sepultura, venceu o diabo na morte. Na hora que ele sobe levando o cativo o cativeiro, levando o inimigo cativo. E o que ele faz na hora que ele sobe? Ele pega os despojos, os prêmios, e ele distribui aos homens, ele dá dons aos homens. Então é isso que essa passagem está dizendo.
Jesus Cristo desceu, venceu, ressuscitou, ascendeu aos céus, e na hora que Ele sobe aos céus, nós ganhamos os prêmios da batalha que é dele. Isso é incrível. E deu dons aos homens, isso é maravilhoso. E que dons são esses? Olha o que diz a palavra: alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então Jesus Cristo sobe, vence o diabo, e o presente dessa vitória Ele dá a nós. Como Ele dá esse presente? Através de 5 ministérios. Esses 5 ministérios, eles vão formar a igreja de Cristo, o corpo de Cristo na terra. E para que eles servem? Um fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificada. Quanto tempo vai durar esses 5 ministérios? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quem chegou no mesmo nível de santidade de Cristo Jesus aqui? Então os dons vão ter que continuar. Vocês estão comigo? Enquanto nós não chegarmos a isso, os dons vão continuar. Quando eles vão acabar? Porque os dons cessarão, só o amor vai ficar. Lembra de 1 Coríntios 13? Eles vão acabar quando nós nos encontrarmos com Cristo e fomos absolutamente perfeitos assim como Ele é. Então os 5 ministérios vão existir até o retorno de Cristo. E aqui eu peguei uma ilustração, a gente pensando numa obra. Eu usei isso, Osmar Misael Dias, ele trouxe esse exemplo, eu achei que é bem bacana para a gente entender os perfis ministeriais. Eu já trouxe, não sei quem lembra, o exemplo de um acidente de carro, como cada perfil se comportava. Mas aí eu fiquei com vergonha de trazer o mesmo exemplo, fui estudar, e achei esse exemplo aqui bem legal também, para ajudar a gente a entender os perfis ministeriais. Vocês estão vendo aqui já, né, de cara, 5 pedreiros ou 5 trabalhadores nessa obra. Um deles é o encarregado de trazer as pedras, estão vendo lá na parte esquerda. O outro é aquele que viu o projeto pronto, está com a maquete, ele sabe como essa casa vai ficar. O outro é aquele que está trabalhando nas pedras, a pedra tem que ter uma medida certa, então ele vai trabalhando, ele vai quebrando. O outro é um engenheiro, aquele que cuida do projeto, que faz o projeto acontecer. E por último, nós temos aquele que está colocando as pedras, aquele que nós chamamos de pedreiro propriamente dito, aquele que está erguendo o edifício, colocando cada pedra no seu lugar. Então, os ministérios, eles também vão funcionar dessa maneira. Imaginando que essa casa, essa edificação é o corpo de Cristo, os perfis ministeriais funcionam exatamente assim. Olha só, igreja, começando por esse, que é o engenheiro da obra. Esse engenheiro da obra, ele é o apóstolo. O que o apóstolo faz? Ele é aquele que possui visão do todo e capacitação em liderar cada uma das partes. Ele sabe, ele é capacitado em cada uma das partes, ele sabe liderar. Então o apóstolo, ele não tem dificuldade em evangelizar, ele não tem dificuldade em ensinar como mestre, ele não tem dificuldade em cuidar como um pastor, ele não tem dificuldade de se mover no sobrenatural como um profeta. Ele consegue se mover em cada parte. Lembra do apóstolo Paulo? A gente consegue ver todos os ministérios atuando nele. Então o apóstolo, ele não precisa ser a referência em cada um dos 5 ministérios, mas ele vai entender, ele vai saber funcionar nesses ministérios. E o que ele faz? Ele lidera. Ele vai cuidar, ele vai colocar cada um no seu lugar, ele vai ter a visão do todo, ele vai olhar que conforme na imagem a planta, o projeto, e vai saber, olha, é hora de trabalhar a pedra, não é hora de colocar ainda ela para erguer a parede, vamos trabalhar mais um pouco, mestre, vem cá, trabalha um pouco mais essa pedra. Ou ele vai olhar e falar, gente, está faltando pedra. Evangelista, vem cá, traz mais pedra. E ele vai cuidar de cada uma das partes, ele vai dirigir todo o projeto. Exemplo bíblico, Paulo. Exemplo moderno, Bill Johnson na Bethel, faz um trabalho incrível. E também o pastor Carlito Paz, e outros que vocês conheçam, que vocês admirem, não tem problema. Referência na nossa igreja, o pastor Olívio. Como que era essa visão apostólica? Deus colocou isso no coração dele.
vamos fundar a Ser Vivo, vamos fundar a igreja. E aí, pastora Marli tem o profético, olha, Deus mostrou mesmo, ó, tá lá, vai acontecer. E o apóstolo vai fazendo o quê? Ó, vamos procurar o lugar, vamos fazer o estatuto, vamos ver quem vai trabalhar no quê, quando que vai ser a nossa reunião, como que a gente vai evangelizar. E é isso que meu pai, há 27 anos atrás, foi fazendo na fundação da Ser Vivo, assim como outras e outras pessoas fizeram também, e depois liderar essa obra. Primeiro, o apóstolo. Segundo, o profeta. O profeta é aquele que possui todos os dons espirituais, vê o que Deus tem para o futuro e traz correções que só o Espírito Santo poderia dar. Além dele ver o futuro, onde vai chegar, ele também consegue, com a ajuda de Deus, ver o que está acontecendo de errado, que o apóstolo não consiga ver. Ele consegue tanto corrigir, como ele consegue também mostrar aonde vai chegar. Então esse é o ministério profético. Por isso eu coloquei ele aí como uma maquete na mão. O que é o profeta na prática, gente? O apóstolo, ele vai olhar para a igreja assim e vai dizer: olha que incrível, eu estou vendo cada um dos dons, e eu estou vendo o trabalho que Deus vai fazendo. Em nome de Jesus, aqui a gente vai prepará-los no ITC, a gente vai fazer um treinamento no louvor, a gente no ano que vem, esse ano é um ano do sobrenatural, o ano que vem a gente vai fazer isso, isso e aquilo, o ministério de células vai ser assim, e o apóstolo vai colocando, a gente vai crescer, Essa é a visão do apóstolo, olhando para cada um dos lugares. O apóstolo está olhando para aquela equipe que está trabalhando ali, está olhando lá para o Henrique, trabalhando no marketing, mandando as coisas de lá, está olhando para a portaria. Essa é a visão do apóstolo. O profeta chega nesse lugar e fala: uau, que multidão. Alguém está vendo uma multidão aqui? Não, o profeta está vendo. Está vendo ele com a maquete? Ele está vendo a maquete, gente. A gente está olhando aquela casa cheia de pedra ali, ele está olhando a maquete, ele está vendo o projeto pronto. Quantas vezes a pastora Marli chegou para mim lá no começo e falou: você é um pastor, e ninguém via um pastor, nem eu, mas ela via. Ela está vendo o quê? Ela está vendo o projeto pronto. Por isso que muitas vezes o profeta parece meio Joe, ele parece meio de outro mundo, ele está vendo o que ninguém está vendo. Você fala: meu, o profeta meio alienado ali, tá? Às vezes você vê a Marli, ela nem te cumprimenta, ela está em outro lugar assim, tá? O que está acontecendo? Qual que é o perfil? Ela está vendo outras coisas, ela está vendo uns demônios, está vendo uns negócios, ela está aqui e nem olhou para a sua cara, está ali, né? O apóstolo já não, o apóstolo está olhando para todo mundo ali, está preocupado. O pastor então, ele olhou para, sabe quem não veio, quem tinha que vir. Está fazendo sentido, igreja? Exemplo bíblico: Ágabo, filha de Felipe, o Elias no Velho Testamento, um exemplo perfeito. Exemplo moderno: Chris Vallotton, Ezenete Rodrigues, do Diante do Trono. Referência na nossa igreja, pastora Marli, óbvio, está em atuação aqui, não precisa nem explicar. Vamos para o próximo aqui. O próximo é o evangelista. Então o apóstolo está fazendo o trabalho do engenheiro, está olhando para a planta, está colocando cada um no seu lugar. O profeta já está vendo a coisa pronta, está vendo a maquete, está vendo aquilo que ninguém vê. E o evangelista? O evangelista está trazendo a pedra, porque sem pedra você não levanta a casa. A pedra aqui somos nós somos esse edifício. E aí, olhando para a definição do evangelista, é aquele, perdi, não sei, vamos ver se ele volta. Se não voltar também, a gente vai se combinando aí. Se não voltar, vocês vão passando para mim, também não tem problema não. Eu só vou ficar um pouquinho de costas para a igreja, mas vamos lá, não vai atrapalhar não. Então aqui pensando no evangelista, aquele que ama os perdidos, pronto, voltou. Tem empatia, habilidade em comunicar e trabalha para trazê-los. Agora eu vou ter que voltar aqui. O mundo ficando tonto, né? Agora. Joãozinho. Daqui a pouco é você aqui, né? Evangelista, exemplo bíblico de evangelista, a mulher samaritana. O que aconteceu com a mulher samaritana? Ela encontrou Jesus e depois ela foi para Samaria e ela converteu Samaria inteira. Ela contou para Samaria. Jesus foi lá, Jesus não conseguia ir embora de Samaria.
A mulher samaritana ali foi uma chave de evangelização incrível. O evangelista, ele tem mais o perfil do vendedor, aquele que comunica bem, aquela pessoa agradável, que tem facilidade em chamar, em convidar, que gosta muito de estar com pessoas. O exemplo moderno, Billy Graham. Exemplo na nossa igreja, o Du evangelista, vários aqui que foi ele que trouxe. Eu coloquei aqui a vida da Karina também, porque foi a Karina que trouxe o Du. Olha como é importante, como vai acontecendo. O Nelson e a Ana aqui também, por causa da vida da Karina. Em nome de Jesus, Nelson e a Ana. Daqui a pouco todo mundo aqui, todos os frãs aqui, em nome de Jesus, estão chegando. Já são membros da Ser Viva, eles só ainda não sabem. O evangelista é esse que tem essa visão. Eu gosto muito do exemplo aqui, faltou o nome do pastor, mas quando ele chegou na cidade ali, que ele fundaria a sua igreja, ele começou a trabalhar, depois ele foi visitado, aí alguém perguntou assim, e aí sua igreja? Está indo muito bem, está cheia. Quem que está na sua igreja? O vendedor ali, o sapateiro, a professora. E aí chegou no culto, não tinha ninguém. E aí o visitante falou, estranho. Não, eles são da minha igreja, mas eles ainda não sabem. O que é isso, gente? É a visão do evangelista. Eles já estão chegando. Diversas vezes eu converso com o Duro e falo, fulano de tal, daqui a pouco está aqui, Michel, já está olhando lá no futuro. Então o evangelista, ele ama as vidas, e ele vai trazendo, como se fossem as pedras, ele vai trazendo para a igreja. Mais um perfil ministerial aqui, os pastores. Pastor aqui não é título, pastor aqui é perfil, tá, gente? Pastora Marli, por exemplo, pastora é título, mas o ofício dela é profeta. Meu pai, um pastor, o ofício dele é apostólico. Tem igrejas que usam, né, o apóstolo, o profeta. A gente é mais tradicional, a gente acha esse negócio meio estranho. Então a gente é pastor mesmo e ok, e cada um aí dentro do seu chamado. Quem são os pastores? Aquele que ama as vidas, cuida, encaixa como pedreiro ali, cada um em seu lugar, protege, vai atrás, tem habilidade em ouvir e aconselhar. Exemplo bíblico, Timóteo. Exemplo moderno, pastor Márcio Valadão, pessoa muito chegável, muito agradável, que todo mundo ama, está junto. Referência na nossa igreja, coloquei a presbítera Simone. Simone tem esse lado pastoral. O que é isso? Ela vai conversar com você, e aí, Du, tudo bem? Aí o Du vai falar assim, tudo bem. Du, não está bem. Ela vai cutucar ali. Eu não tenho esse negócio de cutucar. Ou a pessoa chega para mim e fala, ou não vai falar. Ela vai falar, não, Du, mas você está bem mesmo? Não estou. Por quê? Porque a Paty me bateu. E aí ele vai abrindo o coração e tal. Então, a Simone gosta de fazer isso. Ela vai atrás disso. Ela gosta de ouvir, gosta de receber os problemas. Não é para todo mundo isso. Mas ela tem essa habilidade, ela tem esse chamado, tem esse perfil ministerial. Muitas vezes a gente visita alguém ou vai em aniversário, e aí a pessoa fala assim, a Simone tem me acompanhado, a Simone tem cuidado de mim e tal. Então é esse feedback, essa resposta de pessoas que amam cuidar de outras vidas. Então o pastor aqui, ele vai estar com essa ótica. Mais um aqui para a gente encerrar. O mestre, amor pelas escrituras, gosta de estudar, ensinar, compreender os mistérios, treinar e equipar os discípulos. Exemplo bíblico, Priscila e Áquila, que treinaram Apolo, e também Lucas, que faz um relato ali de mestre, uma pesquisa incrível. Exemplo moderno, eu coloquei aqui um em cada time. Os calvinistas, aí, Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá aí dos arminianos, e tem tantos outros. Os mestres estão em alta aí, a gente consegue consultá-los no YouTube, tudo isso. Referência na nossa igreja, pastora Regina. Pastora Regina, ela é um Google, ela é uma concordância bíblica ambulante. Você fala, pastora, onde está? Ela fala o capítulo, versículo para você, sabe tudo de Bíblia, ensina, gosta de ensinar. Então agora a gente olhando para o todo, o Edu sai do culto e fala assim, o Edu perfil de evangelista, adorei o culto. E aí o Airan sai do culto e fala, não gostei tanto, mas foi o mesmo culto. É claro aqui, gente, estou dando um exemplo, a gente tem que gostar, não gostar de culto. O culto é para Deus, tá? Estou só usando uma analogia. E aí, por que o Du gostou do culto? Porque a pregação foi muito direta, teve um mover profético ali para os visitantes, teve muita gente nova, teve apresentações. Então, Du adorou o culto. Por que ele adorou? Porque o perfil dele é de evangelista.
Ele olhou para aquele culto e falou: muito legal. Nossa, se eu trouxer um visitante no culto desse jeito, vai ser sensacional, vai funcionar. Aí o Airan chegou e falou: eu gostei, né, mas sei lá, achei que faltou alguma coisa. Porque o Airan tem o perfil de mestre. Ele falou: não teve aquela pregação expositiva, aquela explicação, teve muito louvor, muita apresentação, o culto passou assim, não aprendi nada hoje. E é interessante a gente compreender os perfis, porque evita a discussão. O que deve ser o óleo da igreja para a engrenagem funcionar? A honra. A gente chegar no final: Edu, que bacana que você gostou, glória a Deus por esse culto, que esse culto ajude você a evangelizar cada vez mais. E o Airan vai dizer, fala: que bom, o meu perfil é de mestre, mas graças a Deus nesse culto aqui foi bom para o Edu fazer o trabalho dele. E assim vai acontecendo as coisas. Por quê? Quando são tomadas algumas decisões, cada um pensa de um jeito, porque cada um tem um perfil ministerial. O apóstolo vai olhar para o todo, o profeta vai olhar para aquilo que nem aconteceu ainda, o pastor vai olhar para o quê? Eu tenho certeza que se você chegar para Simone no final do culto, ela te dá uma lista de quem faltou hoje. Ela está preocupada com isso. O pastor está preocupado em quem não veio, o pastor está preocupado em dar alimento. Ai, teve um alimento tão bom, fulano não veio, outro fulano não veio, outro ciclano não veio. Então essa é a visão do pastor, essa é a visão do cuidado. Continuando, o evangelista vai olhar para quê? Tu vai olhar e falar: quantos visitantes tivemos no culto de hoje? Quantas pessoas novas chegaram na igreja? Olha, teve bastante gente nova, que legal, hein? Nossa, muito bacana. Ele vai ter esse olhar, ele vai se preocupar dessa maneira. E o mestre? O mestre vai: olha, que aprendizado, que palavra maravilhosa. Ai, não tinha visto ainda essa explicação de Efésios 4, gostei muito disso. Então, no final das contas, cada um vai olhar de um jeito. E aí, vem as estratégias. Aí vem as polêmicas de Instagram. Evangelização na balada. O que cada um vai achar? Depende do perfil ministerial. Não vou entrar em certo e errado aqui, tá? Só estou te ajudando a entender perfil ministerial. O evangelista vai falar: uau, que incrível! Muito bom, temos que ir mesmo, tem que trazer as pessoas da balada para a igreja. O pastor vai falar assim: não, imagina, vou mandar o Airan com a Mel para lá, minhas ovelhinhas no meio dos lobos. Não. O pastor vai falar: não, sem evangelização na balada, parar com esse negócio. O pastor vai proteger, o evangelista vai enviar. O profeta vai fazer o quê? Espera um pouco, vou orar. Vai dar uma olhada. Aí depois que ele receber uma direção de Deus, vai falar: olha, eu vi uma cobra, uma serpente, é zebra, é para não ir. Olha, realmente eu vi a balada lá, várias almas, eu vi vários jovens na igreja e essa é a estratégia, é para ir. O apóstolo vai fazer o quê? Ele vai olhar o todo para a igreja. Temos equipe para ir? Fomos preparados? Os mestres treinaram eles para ir? Vamos conversar com os pastores, vamos conversar com todo mundo, vamos tentar entender. O mestre vai fazer o quê? O mestre também vai no perfil de segurança. Meu Deus, eles vão aprender coisa errada. Melhor não, hein? Cuidado. Nossa, fiquei 1 ano ensinando para eles que não podia ir na balada, e agora o evangelista Edu quer mandar eles para o meio da balada. Então vocês perceberam? Aí o que acontece? Eu acho que tinha a igreja ser de um jeito, eu tinha que ser do outro. E todo mundo está bem intencionado, todo mundo está querendo ver o reino de Deus se expandir, mas cada um tem um perfil, cada um tem um jeito de olhar, e a gente precisa se encaixar nesse perfil e render nesse perfil. Essa é a lição para nós. Olha só, Êxodo 25, do verso 8 ao 9: e me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Assim começou o nosso relacionamento com Deus, na história, através de um tabernáculo. O tabernáculo era montado, Deus se manifestava ali, estava no meio do povo. O tabernáculo era removível, você tirava conforme eles iam andando pelo deserto, o tabernáculo também ia sendo movido. Depois do tabernáculo nós temos uma segunda fase, a fase do templo. A glória do Senhor encheu o templo. O que aconteceu? A glória de Deus agora, a presença de Deus se manifestava num lugar físico, se manifestava no templo. Templo de Salomão, depois a reconstrução do templo. Depois nós temos o templo de Herodes, a última parte. Presença de Deus no tabernáculo, a presença de Deus no templo, até que, olha só, e o verbo se fez carne,
e habitou entre nós. Olha que coisa preciosa. E aí quando nós vamos para o original aqui, a palavrinha que João usa, esquenou, que significa tabernáculo, ele faz um jogo com essa palavra. Então o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O que significa? Agora a presença de Deus não estava mais no tabernáculo, tampouco no templo. A presença de Deus era o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! E quando Jesus Cristo andava, passeava, ia para os lugares, o tabernáculo estava indo para os lugares, a glória de Deus estava indo para os lugares, o Deus Todo-Poderoso estava nos lugares. Então quando Jesus chegava, tinha cura, tinha libertação, os demônios iam embora, tinha ensino, tinha todas as coisas. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós conseguimos ver os 5 ministérios em operação. Um apóstolo, um enviado, um líder extraordinário, um profeta, trazendo profecias a respeito do fim do mundo, trazendo profecias para os discípulos, trazendo profecias sobre a sua morte e ressurreição, um mestre ensinando, ajudando, um evangelista trazendo as pessoas até ele, um pastor, o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. Nós vemos em Jesus Cristo tudo isso acontecendo, todos os ministérios acontecendo. Então a glória de Deus no tabernáculo, ela vai para um lugar físico, e agora a glória de Deus está no próprio Deus encarnado, Ele tabernaculou entre nós. E hoje, olha o que o apóstolo Pedro diz: vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Glória a Deus, glória a Deus. O tabernáculo era lindo, maravilhoso, peças de ouro maciço. O templo, então, o templo de Salomão, com uma glória incrível. E aí vem Jesus. Jesus é maior que o templo de Salomão, Jesus é mais incrível que o templo de Salomão. A glória estava em Jesus, o poder estava em Jesus. E agora? Jesus ressuscitou, Ele subiu, e Ele deu dons aos homens. Ele subiu e Ele deu dons aos homens. Apóstolo, profeta, evangelista, mestre, pastor. Ele deu dons aos homens, para esses homens fazerem o quê? Exatamente o que Ele fazia. Exatamente o que Ele fazia. O que é a igreja? A igreja é a presença de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, essa é a nossa responsabilidade. Eu sei que hoje estou indo numa linha de a gente se preparar como igreja, e muitas vezes nós estamos passando por problemas de família, problemas financeiros, problemas de saúde, tudo isso tem acontecido, e Deus, Ele dá atenção para essas coisas, Deus está preocupado com essas coisas, Deus está cuidando de você nesses detalhes também. Mas o ponto que eu quero trazer para você aqui, essas coisas, esses problemas, essas dificuldades, essas adversidades vão passar. Deus vai te equipar, Deus vai te abençoar. Quantas vezes eu já vi Deus fazer milagres incríveis, Deus abençoar incrédulo, gente. A pessoa chega na igreja e Deus abençoa, Deus dá profecia, a pessoa muda de vida, nunca mais volta, Deus abençoa, faz milagre, abre o ventre da estéril, cura, dá prosperidade. Já vi Deus dar prosperidade, Deus tirar pessoas do buraco, e a pessoa ia agradecer para os ídolos depois. Já vi isso acontecer. Deus não sabia, Deus sabia, mas Deus faz. Então, gente, se você tem dúvida em relação àquilo que Deus pode, Deus está e Deus vai fazer na tua vida, que essas dúvidas acabem, caiam por terra em nome de Jesus. Deus faz grandes coisas, a presença dEle está nesse lugar, então Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Agora, onde Deus está nos levando, não apenas para sermos cuidados, mas Ele está nos levando para um lugar de sermos edifício, de sermos igreja, de sermos a glória dEle aqui na terra, e é isso que Ele tem para nós. Ele está nos levando para esse próximo nível. E sabe o que é maravilhoso, igreja? Enquanto você faz, enquanto você é igreja, enquanto você é apóstolo, profeta, evangelista, mestre, pastor, enquanto você está fazendo essas coisas, Deus está abençoando, Deus está cuidando de você. Nenhum trabalho no Senhor é em vão. Quantas vezes,
Você está orando, você está ajudando, e Deus, Ele está te abençoando. Então é tempo sim da gente se levantar aqui debaixo dessa fé, e olhando para essa imagem que nós temos aqui, dessa casa, nós somos essas pedras, nós somos esse edifício, é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. O evangelista traz as pedras, o pastor encaixa as pedras, o apóstolo está olhando e direcionando tudo aquilo, o mestre está martelando, moldando essas pedras, o profeta está olhando o projeto pronto, e a casa está sendo levantada, a edificação está subindo, a obra de Deus está acontecendo, em nome de Jesus. E o que nós devemos orar pela igreja? A gente precisa ter uma oração estratégica, igreja. O que a gente precisa orar? A gente precisa orar para Deus nos levantar e nos equipar nos 5 ministérios. A gente precisa ter esse tipo de visão. Em nome de Jesus eu quero ver a igreja crescer. Senhor, levanta 10 Edu. Imagina, se tivesse 10 Edu, não caberia aqui. A gente ia ter que mudar de igreja. Não é verdade? Senhor, equipa o Edu cada vez mais. Se ele evangelizou 10, 12, que ele evangelize 200. Em nome de Jesus, que ele seja um multiplicador. A gente precisa ter esse direcionamento. Eu quero ver milagre acontecer. Eu quero, hein, gente? Quero ver paralítico andar, quero ver cego enxergar. Ora pelo profético. O Senhor levanta profetas, levanta pessoas com dons de fé, com dons de milagre. Em nome de Jesus, nos leva para esse nível. Eu quero ver pessoas sendo cuidadas, pessoas crescendo, famílias restauradas, pessoas vivendo plenamente o evangelho. Ore para que Deus levante pastores, que cuidam, que amem vidas. Senhor, eu quero ver projetos extraordinários, a igreja funcionando em todos os níveis. Ore pelo apostólico. Eu quero uma aprendizagem, uma doutrina, uma igreja que realmente saiba todas as coisas, discerne todas as coisas. Ore pelo mestre. A gente precisa orar para essas 5 partes da igreja. Imagina, igreja, essas 5 partes andando, funcionando. Se essas 5 partes andam e funcionam, a igreja é esse edifício de pedras vivas. E a gente tem uma palavra poderosa, gente. Uma palavra arriscada, mas ela é muito poderosa. Guarda isso no teu coração. A revelação de Deus, ela é progressiva. Ela não diminui, ela só aumenta. O ápice está lá no Apocalipse 22. Ela vai subindo, 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 cada vez mais. O tabernáculo, igreja, era incrível, maravilhoso. A gente tem que fazer um estudo sobre o tabernáculo. Uma vez eu fiz aqui, a gente até montou um tabernáculo mais ou menos, a Gabi me ajudou. Tabernáculo maravilhoso, a glória de Deus se manifestava naquele lugar, coluna de fogo, de noite, nuvem de dia. Depois do tabernáculo, o templo, mais maravilhoso ainda. A revelação foi subindo. Depois do templo de Jesus, mais maravilhoso ainda. E aí Jesus chega para os discípulos que vão fundar a igreja. Ele diz assim: se vocês crerem, vocês farão obras maiores. A revelação foi progredindo. Nós somos chamados para fazer obras maiores, para continuar, para ser parte dessa revelação que está progredindo. Se o tabernáculo era incrível, o templo mais ainda, Jesus Cristo na terra, agora a igreja carrega essa responsabilidade da dispensação da graça, de nós vemos a atuação de Deus. Nunca antes na história teve um derramar e uma oportunidade tão poderosa quanto agora, nos preparando para o grande dia. A única coisa que vai superar a igreja em glória, em realização, a igreja como esse edifício de pedras vivas, é o dia que nós estaremos morando com Cristo para todo sempre. A gente está numa fase incrível, igreja, a gente está numa fase maravilhosa, a gente tem que se animar e se preparar para isso. Nós somos essas pedras vivas, nós temos essa responsabilidade. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus, glória a Deus. Então, o apóstolo, como engenheiro, aquele que cuida, o profeta vendo a maquete, tendo a visão, o pastor colocando as pedras, o mestre arrumando as pedras, martelando as pedras, o evangelista trazendo pedras, essa edificação subindo. Eu quero dar mais um exemplo para você. Os dedos da sua mão, esses daqui são bem mais populares, talvez alguns aqui já tenham visto. Se fizer assim com a sua mão, com o dedo indicador, esse dedo representa o profeta, porque ele está apontando a direção. Esse dedo aqui é o maior de todos, representa o evangelista, porque o evangelista, ele vai mais longe, ele vai onde os outros dedos não vão. Esse dedo aqui representa anelar, dedo médio. Anelar significa o
pastorado, a aliança, é o dedo onde nós colocamos a aliança. O dedo menor significa o mestre, e a explicação mais nojenta desse dedo é o que arranca a sujeira do ouvido, e o mestre faz esse serviço, de arrancar a sujeira do ouvido para que todo mundo ouça. O apóstolo é aquele que toca em todos os outros 4, e aqui eu gostaria de chamar a minha esposa para frente, mais fácil, glória a Deus, pode subir aqui, para a nossa última analogia, olha a cara dela de feliz, nossa última analogia para entendermos os 5 ministérios. A última analogia do ministério é usando as partes do corpo, que também é muito interessante, gente. Então nós vamos agora realmente viver e entender esses 5 ministérios. Primeiro, a cabeça. A cabeça significa o apostolado, a liderança, o direcionamento. Os olhos significam a visão, o profético. E aí os braços significam o pastoral, o cuidado, o abraço. Então a cabeça, o apóstolo, aquele que está coordenando, que tem a liderança. Os olhos, a visão, o profético, aquele que está olhando aquilo que ninguém está vendo. Os braços, o aconchego, o abraço, o pastoral, representando o cuidado. As mãos representando a ajuda do pastoral. Toda essa parte aqui do peito, onde tem os órgãos vitais, o coração, o pulmão, essa parte aqui representando o mestre, porque se a doutrina fracassar, nós morremos. A doutrina precisa ser protegida, a doutrina é importante. E as pernas, os pés, representando o evangelista, que vai até os lugares, que alcança os lugares, que é um movimento da igreja. A igreja sem o evangelismo não se movimenta. A igreja sem o dom de mestre, ela entra em heresia e morre. A igreja sem o cuidado pastoral, ela não existe, não faz sentido. A igreja sem a liderança, ela acaba. Sem a visão, ela perece. Então é importante a igreja funcionar debaixo desses 5 ministérios. Eu convido você a se levantar. Glória a Deus.